Bom dia, Gabriel Campos, Vinícius. Bom dia. E aí, e o trabalho? Já estão adiantados? Ô, André, a parte escrita já tá pronta aqui. A O meu também já tá parte pronto. que falada, assim, vai ser ao vivo mesmo, né? Dia 7. Vai ser. Eu vou Tá, explicar para vocês agora as etapas novamente. tá. Ô, André, então, é o seguinte, agora eu vou retirar a segunda via da minha identidade, Aham. que eu perdi a primeira. Aí, eu vou ter que sair da live daqui a pouco. Mas aí eu já coloco presença para você aqui e eu vou disponibilizar essa aula também depois lá. Hoje, Vinícius, e os demais aí que já chegaram, nós faremos a correção das atividades e uma revisão que vai auxiliar vocês para o VESA de sexta-feira. Aí, Tá. o que eu faço, então, Vinícius e os demais? Eu vou disponibilizar esse PowerPoint, qualquer coisa, no grupo, para que vocês possam copiar as respostas com mais Beleza. calma. Ótimo. Obrigado, Beleza? André. Uhum. Esperar um minutinho para eu poder explicar o trabalho do VESA de vocês, depois nós faremos a correção. Esperar os demais chegarem. Olha, enquanto isso, eles mandaram um negócio num grupo lá que eu estou, só que eu não fiz a leitura completamente. Algum de vocês provavelmente deve fazer o Enem, né? Falando sobre foto, acho que tem um negócio de trocar foto. Vou ler. Aonde? Onde mandaram isso? Eu mando no grupo de vocês também, falando sobre esse negócio do Enem. Tá. Beleza? Uhum. Pessoal, ó, bom dia, né? Primeiro, aos que estão chegando agora. Sexta-feira, vocês têm duas atividades avaliativas de laboratório. A primeira, às 10 horas da manhã, eu vou encaminhar para o grupo de vocês um link do segundo VESA de laboratório. Serão apenas 4 perguntas. Dessas 4 perguntas, 3 são de múltipla escolha, né? Questão objetiva, você vai assinalar apenas uma que é a correta. E uma questão é dissertativa. Na questão dissertativa, eu quero que vocês se atentem ao seguinte: são 2 perguntas em uma só. Então, respondam as 2. Pergunta-se alguma coisa em relação a... Por exemplo, fala-se assim, ó, qual o nome do professor de laboratório? Na frente falaria assim, ó, e qual o seu peso? Né? O peso é sem graça de falar, mas são 2 perguntas, então não deixem de responder as 2 perguntas. Isso às 10 horas da manhã, vocês têm até 12h20 para poder responder. Quando for meio-dia, eu vou encaminhar um outro link no grupo de vocês. Esse link é para que vocês possam encaminhar a parte escrita do trabalho de laboratório. Na parte escrita do trabalho de laboratório, pode ser feito à mão, pode ser digitado. Vocês vão encaminhar a foto. André, eu preciso de imprimir, tirar a foto? Não. Pode tirar a foto do próprio computador, pode transformar em PDF e arquivar. Tanto faz. Coloque lá no link do trabalho, vai ter o e-mail, aí depois o nome de vocês. Aí a valorização do trabalho é em 7 pontos. Eu coloquei lá 7 pontos. Posterior à apresentação, eu vou enviar para vocês, então, lá para o dia 10 de outubro, quanto que vocês tirarem 7 pontos. Lembrando que são 3,5 da parte escrita e 3,5 da parte da apresentação. Diante disso também, pessoal, as meninas vão apresentar dia 30 de setembro e os meninos vão apresentar no dia 7 de outubro. Porém, a participação de vocês nas lives, assistindo a apresentação do colega, vale nota também. Então, não deixem de participar das próximas 2 lives. E na hora que vocês estiverem apresentando o trabalho, eu quero que vocês deixem a câmera ligada, porque é um trabalho de apresentação, não é um trabalho de leitura, não. Então, vocês vão se preparar sobre os elementos químicos que vocês escolheram, né? Aí, vocês vão apresentar. André, eu preciso falar muita coisa? Não, lá nas orientações do trabalho tem o tempo de duração mínimo e o máximo. Isso vai estar contando na pontuação de vocês também.
Dúvida em relação ao trabalho, em relação ao VESA? Não? Então, vamos começar fazendo a correção e a revisão das atividades que serão cobradas no VESA de vocês. Anotem aí já de uma vez a matéria do VESA de laboratório. Então, a matéria de vocês que será cobrada é a aula sobre propagação de calor. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, as aulas 4, propagação de calor, aula 4, aula 18 e aula 19. Aula 18, separação de misturas heterogêneas e aula 19, separação de misturas homogêneas. Então, são essas 3 aulas que serão cobradas de vocês no segundo VESA de laboratório. Então, nós faremos a correção delas agora. Então, vamos lá, ó. Correção de atividades, revisão para o segundo VESA do terceiro bimestre. Terá o valor de 7 pontos. Então, quando nós vamos falar, então, sobre separação de misturas? Lembra, para ter uma mistura, tem que ter a união de 2 substâncias. Essas substâncias, elas podem apresentar o mesmo estado físico ou apresentar estados físicos diferentes. Ela é classificada como uma mistura heterogênea quando tem a formação de 2 ou mais fases. Ou seja, quando eu misturo 2 substâncias ou mais substâncias e eu, a olho nu, consigo visualizar aquelas substâncias ali, então, aquelas fases. Quando é considerada uma substância homogênea, forma-se apenas uma fase. Então, eu não consigo separar a olho nu uma substância da outra. Mas existem técnicas para separar essas substâncias. E quais os critérios que são utilizados para separar essas substâncias? Primeira coisa que vocês devem observar é quais os estados físicos que apresentam aquelas substâncias que formou aquela mistura. Se é sólido-sólido, se é sólido-líquido, se é líquido gasoso, se é líquido-líquido. Então, isso vai influenciar em qual das técnicas de separação de mistura que vocês vão utilizar. Depois disso, então, tem algumas características que é importante vocês observarem. Como? É sólido-sólido, ok. Mas tem alguma característica importante naquela situação? Tem. Está falando sobre metal. Metal. Metal ele pode ser aproximado por um ímã. Entendi. Então, eu posso utilizar talvez a separação magnética. Então, eu tenho 2 substâncias. Eu posso, na hora de separar a mistura, uma das substâncias eu vou desprezar. Eu não preciso dela. Então, qual técnica que eu vou utilizar? Lembrem-se disso. Então, primeiro observem os estados físicos que encontram-se aquelas substâncias que formou a mistura e depois existem alguma característica que vai facilitar vocês a entenderem sobre elas. Aqui nós temos, então, definindo dentro dessa imagem, quando a mistura é heterogênea, ela pode ser classificada, as técnicas de separação pode ser a partir da filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética, sublimação, existe a tamização. Dentro da separação homogênea, nós temos a destilação, que pode ser simples ou fracionada, a cristalização e também nós temos a evaporação. Quando nós vamos falar em evaporação, é um exemplo clássico, então, que uma das partes eu vou desprezar. Então, eu juntei, né, sal no estado sólido, NaCl, cloreto de sódio, e a água no estado líquido. Transformou-se numa substância de água salgada. Eu não consigo ter mais de uma fase. Então, é uma mistura homogênea. Como que eu vou separar esta mistura? A partir da evaporação. Então, eu submeto aquele líquido, a água salgada, no caso, a alta temperatura, a água vai evaporar, desprezei, não tem como eu pegar aquela água mais. E o sal vai ser condensado ali, vai ficar no fundo do recipiente. Beleza? Aqui, então, eu já passei para vocês, são apenas algumas características que definem, então, cada um dos tipos de separação de mistura. Beleza? Vamos agilizar, senão depois não dá tempo de fazer correção de todas as atividades. Abram para mim, então, agora na página 39.
Vamos lá na página 39 da apostila de vocês, que nós iremos responder e ver quais as técnicas de separação para as misturas heterogêneas. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando sobre misturas heterogêneas. Então, eu peguei duas substâncias, enxofre em pó e limalha de ferro. Misturei as duas. Qual técnica que eu vou utilizar para separar essa mistura? Sabendo que o enxofre em pó é sólido, a limalha de ferro também é sólida. Como que vocês poderiam imaginar isso aqui? A limalha de ferro é um metal. O metal ele pode ser aproximado por um ímã. Portanto, então, a técnica que vocês utilizariam para separar essa mistura é a separação magnética. Porque são duas substâncias sólidas, uma com característica de metal. Portanto, então, letra A, separação magnética. Na letra B, eu tenho água e tenho óleo. Todas as duas são técnicas de... estão no estado líquido. Portanto, então, eu vou utilizar o processo de decantação. Quando nós formos fazer a separação de mistura por decantação, utiliza-se aquele instrumento laboratorial, que é de vidro, que é o funil de decantação. Aí, como que se faz? Misturou lá a água e o óleo. Peguei, então, coloquei água, coloquei óleo. A partir da densidade, esses líquidos vão se afastar. Então, fica, dependendo da densidade, um líquido sobre o outro. Eu coloco ele no funil de decantação. Quando se coloca no funil de decantação, eu aguardo um pouco para com que aquela mistura, então, ela entre no processo de repouso. Depois eu vou controlar uma roletazinha que vai fazer com que a água saia e o óleo permaneça no decantador, no funil de decantação. Portanto, então, na letra B, vocês utilizariam o processo de decantação. Na letra C, nós temos água e areia. Nós temos, então, a água no estado líquido e a areia no estado sólido. Vocês podem utilizar duas técnicas, a filtração ou a decantação. Então, essas duas técnicas podem ser utilizadas para esse fim, sabendo que, então, uma é líquida e a outra no estado sólido. Vão copiando aí as respostas corretas na página 39. Na letra D, eu tenho água mais amido de milho. Água no estado líquido, amido de milho no estado sólido. Amido de milho é o que comumente a gente chama de maisena. Pode ser utilizado também, então, tanto a filtração quanto a decantação. Nesse caso aqui, quando vai utilizar a filtração, devido à coloração, a água ela pode pegar a propriedade da cor, no caso do amido de milho. Quando você faz a decantação, você espera um processo de repouso, aí o amido de milho ele vai pousar totalmente embaixo, depois, na medida que você for sair na água, ela pode sair um pouco mais límpida do que no caso da filtração. Nós temos, então, areia e sal de cozinha. Vai ser utilizada, então, a dissolução fracionada. O que seria dissolução fracionada? Aqui na areia e sal de cozinha, todos dois estão no estado sólido. Para isso, então, eu tenho que adicionar um líquido na dissolução fracionada. Então, sempre que vou falar para vocês assim, eu tenho duas substâncias sólidas e vai ser adicionado um líquido, aí vai ser a dissolução fracionada. Outro exemplo aqui que poderia ser, seria areia com sabão em pó. Então, eu peguei a areia, misturei com sabão em pó. Eu vou colocar a água, um líquido, no caso. O líquido vai diluir o sabão em pó e eu vou conseguir, então, fazer o processo de separação dessas misturas. Depois dela, então, para separar totalmente, eu teria de utilizar um outro processo, que poderia ser, então, ou a decantação ou a filtração. Mas o primeiro processo que vocês devem fazer é a dissolução fracionada. Então, quando falar de dissolução fracionada, lembra, eu tenho que dissolver. Dissolução é dissolver. Então, eu tenho que adicionar um tipo de líquido aí nesse produto,
nessa mistura de vocês. Pronto. Então, agora vamos lá para a página 64. Continuando a correção sobre separação de misturas heterogêneas. Na página 64, pergunta-se o seguinte. Número 1. O que são misturas heterogêneas? Cite 2 exemplos. Misturas heterogêneas. Quem pode me ajudar? O que é uma mistura heterogênea? A definição. É mistura de somente um componente. Não, repete, por favor, André, por favor. Uma mistura heterogênea é uma que só tem uma fase? Não. Heterogênea é quando tem 2 ou mais fases. Lembre-se disso. Ó, como que vocês vão lembrar aqui? Ó? Hétero. Toda vez que tiver o prefixo hétero, significa diferente. Então, gêneas, fases. Então, são fases diferentes. Então, eu consigo visualizar diferentemente mais de uma fase. Homo é um igual. Gênea, fase. Então, homogênea, uma fase só. Nesse caso aqui, o que são misturas heterogêneas, olha o que eu coloquei. As misturas heterogêneas são aquelas que não têm aspecto uniforme, possível identificar 2 ou mais fases. Aí pede esse exemplo, pode ser colocado água e óleo, aí pode ser falado pedras e bolinhas de gude, pode ser areia e sabão em pó. Então, quando eu consigo, a olho nu, visualizar 2 ou mais substâncias. Número 2. Descreva a sequência de etapas no processo de separação, indicando para separar as misturas nas seguintes situações. Letra A. Um grupo de jovens foi acampar e derramou todo o sal de cozinha na areia. Como que poderia ser a técnica para separar, então, o sal de cozinha na areia? Quem lê para mim essa resposta aí, olha? Gabriel Campos, lê para mim, por favor. Gabriel Campos, cadê você? Dormiu. Vamos lá, Vinícius, lê para mim antes de você ir embora, então. Dormiu também. Quem vai ler, então? André. Posso ler? Pode. Qual que é para ler? A A1? resposta da letra A, da número 2. Ah, tá. Por ser 2 substâncias sólidas, pode-se utilizar a técnica da dissolução fracionada. Acrescenta-se à mistura um líquido capaz de dissolver apenas um de seus componentes. Certinho. Letra B. Mistura de areia fina, açúcar e limalha de ferro. Todos 3 estão em qual estado físico aqui? Sólido. Sólido. Tem alguma característica aqui que é importante para a gente? O açúcar é solúvel na água. O açúcar é dissolvido na... Isso aí. É uma característica que você pode colocar ela como importante. Outra característica também. O ferro é magnético. O ferro é magnético. Portanto, então, vocês podem utilizar a separação magnética primeiro. Depois que você fizer a separação magnética, então retirou a limalha de ferro da areia e do açúcar. Depois disso, então, vocês poderiam utilizar a dissolução fracionada, que era dissolver o açúcar na água e depois separar ele da areia fina. Mas uma primeira técnica, a primeira observação que vocês podem ter é que a limalha de ferro, ela apresenta-se uma característica metálica. Mas então essa técnica vocês podem colocar aí na apostila de vocês, tanto a separação magnética quanto a dissolução fracionada. Pode passar? Vamos lá. Continuando na página 64. Em um becker com 100 ml de água, são colocados 100 ml de... Não está dando para visualizar aqui direito. Deixa eu minimizar aqui. 100 ml de óleo vegetal, um cubo de gelo e uma barra retangular de alumínio. Pergunta-se,
aqui. Quantos componentes tem esta mistura? 3 componentes. Quais componentes seriam? O óleo, o cubo de gelo e a barra retangular de alumínio. Quantas fases? 3 fases também. Aí depois da letra C, pede para desenhar uma figura representando a aparência final dessa mistura. Eu não encontrei uma imagem com essas 3 situações, mas eu tenho essa imagem aqui para que vocês possam observar. Aqui nós temos uma mistura heterogênea formada por 3 fases. A primeira fase, então, nós temos areia, depois nós temos a água e nós temos o óleo. São 3 substâncias formando uma mistura heterogênea de 3 fases totalmente distintas. Dá para observar claramente essa. Portanto, então, é uma mistura heterogênea, formando as 3 fases. Na apostila, faça um desenho, estilo Becker, e defina 3 fases aí. Deixa eu fazer a chamada rapidinho, aí eu vou continuar com vocês aqui. Vamos lá. Adrian, Alexandre, Presente. Amanda, Presente. Ana Luísa, Presente. André, Presente. Anthony, Esther, Gabriel Alves, Gabriel Campos, Presente. Gabriel Elias, Gabriel Luiz, Presente. Gabriel Rodrigues. Quem falou presente aí? Foi o Gabriel Luiz? Não, foi o Gabriel Alves, Foi. né? Não, foi o Luiz. Luiz? Eu também estou presente. O Alves também tá, né? Uhum. Gabriel Rodrigues. Giovana. Heitor. Presente. João Pedro. Júlia Lima. Júlia Menezes. Kelly. Lívia. Lucas. Presente. Lívia respondeu presente. O Lucas também respondeu presente. Marco. Presente. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda Ribeiro. Maria Eduarda Brito. Presente. Mariana. Presente. Miguel. Pedro Augusto. Rafaela. Presente. Pedro Augusto presente. Rafaela. Tainá. Presente. Vinícius. Chegou. Bruno. Presente. Então, pessoal, olha, lembrando que dia 30 as mulheres apresentam, dia 7 de outubro os homens apresentam o trabalho. Na hora da apresentação, deixar a câmera ligada, porque é um trabalho de apresentação, não é um trabalho de leitura. Então, vocês vão pegar as informações principais e fazer a apresentação dos 2 elementos químicos de vocês. A qualidade da apresentação é julgada na hora da pontuação. E vocês têm que participar da apresentação de um do outro, então. Então, as mulheres estão no dia da apresentação delas, dia 30, tem que estar presente, os homens também, e vice-versa. Então, todos vocês na apresentação do outro. Vamos lá, continuando, então, a correção das atividades. Página 41 agora. Página 41. Na página 41, fala-se agora, nós vamos comentar, sobre a separação de misturas homogêneas. Separação de misturas homogêneas. Pede-se nessa separação de misturas homogêneas para que vocês, então, coloquem na primeira imagem
o nome de 3 objetos aí. Então, observem aí para mim, por favor, o que vocês vão colocar na primeira imagem da página 41. Vão completar com a palavra termômetro, que é a que está na parte superior. Depois vocês vão colocar condensador e balão de fundo chato. Nesse caso aí, está falando até balão de destilação. Pode ser esses 2 nomes, tanto balão de fundo chato ou quando balão de destilação. Então, vocês coloquem aí, por favor, termômetro, condensador e balão de fundo chato ou balão de destilação. Isso, então, mostrando como se monta um destilador. Beleza? Quando vai se ter, então, o termômetro, isso vai influenciar na saída, na liberação do produto para analisar qual que é qual. Isso, por exemplo, na separação do petróleo. Depois da pergunta na letra B. Letra B fala-se o seguinte: quais as 2 mudanças de estado físico envolvidas em um processo de destilação? Então, olha aqui. Primeiro, tem um processo de vaporização. Então, o produto ele vai evaporar. Logo depois, então, acontece um processo de condensação. Então, na vaporização, passa-se do estado líquido para o estado gasoso. E na condensação, então, passa-se do estado gasoso para um estado líquido. Lá na faculdade, no laboratório, eu acredito que eu já tenho até mostrado para vocês, não lembro bem, nós temos um destilador que faz a água destilada. Quando a gente voltar nas atividades presenciais, vocês vão observar, então, essa característica. A água destilada nada mais é do que a retirada dos sais minerais daquele produto, da água, que ela é utilizada para alguns fins, por exemplo, para colocar em baterias de carro, na produção de medicamentos. Isso impede com que ocorra o seu processo de decomposição fique mais lento. Agora vamos lá para a página 65. Página 65. Lá no finalzinho, para fazer a correção, então, das separação de misturas homogêneas. Página 65. Pergunta-se na número 1. O que são misturas homogêneas? Cite 2 exemplos. André, você me ajudou a falar sobre misturas heterogêneas. Vamos lá. O que seria, então, André? São misturas com somente uma fase. Agora sim, isso aí, parabéns. E um exemplo para mim, Xará? A água normal. Tipo, A água ela tem... normal é uma mistura homogênea. Por quê? Mas aí como que você poderia falar que é a água normal? A água mineral, né? Água mineral, que ela tem H2O e sais minerais misturados. Isso. Aí, a partir do destilador, nós podemos retirar, então, e desprezar os sais minerais. Nós ficaremos, então, apenas com o H2O. Resposta que eu coloquei aqui para vocês. Olha, as misturas homogêneas são aquelas que têm aspecto uniforme, sendo possível identificar uma única fase. Exemplo, água mais sal. Outro exemplo, petróleo. Outro exemplo, igual o André comentou, que é a água mineral. Número 2. Explique como funciona o processo de destilação simples. Eu coloquei aqui 5 etapas de como se faz a destilação simples. Mariana, lê para mim, por favor. Explique como funciona o processo de destilação simples. Passo 1. Adição da mistura ao balão de destilação. Passo 2. Ligar a chapa de aquecimento ou bico de Bunsen para aquecer a mistura. Passo 3. À medida que a mistura vai sendo aquecida, a água passa a sofrer um processo de vaporização, ou seja, passa do estado líquido para o vapor. A vaporização é encerrada quando a água atinge seu ponto de ebulição. Passo 4. O vapor de água entra no condensador e passa para o lado líquido.
pois sofre um resfriamento. Passo 5. A água é recolhida do Erlenmeyer e o composto sólido permanece no balão de dilação. Certo? Então, nesse caso aqui, passou tanto do processo de vaporização quanto do processo de condensação. Então, essas 5 etapas, esses 5 passos mostram isso. Primeiro, o processo de vaporização e, por fim, o processo de condensação. Na número 3, pede-se para que vocês façam, então, a diferença entre destilação simples e destilação fracionada. Vamos lá. Maria Eduarda Brito, lê a primeira parte para mim, por favor. Cadê você? Qual parte, André? Essa aí, ó, tanto a destilação. Tá. Tanto a destilação fracionada como a destilação simples são métodos de separação de misturas homogêneas. Ambos consistem basicamente no aquecimento da mistura até sua ebulição, seguida da condensação dos vapores do líquido. Certo. Agora, então, Gabriel Alves, lê para mim o que é uma destilação simples. Gabriel Alves, cadê você? Gabriel Luiz. Oi. Lê para mim o que é destilação simples? Leio. Separa de forma eficiente um sólido e um líquido de uma mistura homogênea. Consiste na separação do líquido em forma de vapor, sendo que esse vapor posteriormente condensado por meio de um aparelho denominado condensador. Certo. Continua para mim, então, na dissolução fracionada, Gabriel, por favor. Processo que se caracteriza pelo aquecimento de uma mistura composta por mais de 2 líquidos que possuem diferentes pontos de ebulição. Certinho. Agora vamos lá para a página 11 e para a página 12. Nós faremos agora a correção da propagação de calor. Lembrando que existem 3 técnicas de propagação de calor: condução, convecção e radiação. A primeira prática que foi demonstrada para vocês mostra-se o processo de condução. Então, na letra A, fala-se o seguinte: explique o que aconteceu no experimento com o fio de metal. Então, pegou primeiro o fio de metal, passou sobre ele gotas de parafina, e no fio de madeira, um pedaço de madeira, a mesma coisa. O que aconteceu no fio de metal? Olha, o fio de metal, em contato com o fogo, aqueceu gradativamente, derretendo as gotas de parafina uma a uma, subsequentemente. Então, se eu tivesse numerado de 1 a 10, ia derreter a número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, e assim sucessivamente. Não iria derreter a 1, depois a 8, depois a 6, depois a 10. Não, porque é um processo de contato. Isso no fio de metal. E o mesmo aconteceu no experimento com o palito de madeira? Não, não aconteceu. O que podemos concluir a respeito da condutividade de calor dos diferentes materiais? Então, nós temos o metal e nós temos a madeira. Que o fio de cobre, por ser um metal, conduz calor, diferente da madeira, que é um bloqueador de energia. Vamos lá, então, agora para a página 12. Página 12, processo de propagação de calor por convecção. Letra A. Que nome recebe o movimento observado? Mas que movimento observado? Lá na página 12, mostrou para vocês que pegou um becker, nesse becker colocou água, depois sobre a água colocou pó de serragem, depois submeteu ele a alta temperatura. Que movimento que foi observado? Foi observado o movimento de convecção. Por quê? Quando foi aumentada a temperatura, nós tínhamos a água na mesma temperatura. Depois, a porção de baixo aqueceu. Devido à densidade, ela alterou com a água superior. A água depois, então, aqueceu. E foi acontecendo movimentos de convecção.
Letra B. Explique por que ela ocorre. Ocorre devido ao movimento das moléculas de água. Ou seja, que a água em sua porção inferior aquece, ela sobe e a água com menor temperatura desce, ocorrendo uma alternância constante de moléculas. Isso tudo devido a um processo de densidade também, pessoal. Mas o movimento chama-se convecção. Sempre que for falar uma propagação de calor que tenha movimentação, é convecção. Se estiver falando contato, é condução. Se estiver falando vácuo, é um processo de radiação. Que é o que nós faremos a correção agora da página 12. Radiação. O que foi feito, então? Na prática, fala que tem uma vela, pede para aquecer a vela. Suponhamos igual semelhante que eu estou fazendo aqui. O que acontece? A mão aquece. Letra B. Como o calor se propagou da vela até a mão? Por meio da radiação. Cite um outro exemplo dessa forma de propagação de calor. Faltou uma letra O aí, ó. Pode ser o exemplo. A luz solar, a luz da lâmpada, o próprio monitor do computador agora, na medida que ele vai aquecendo, eu aproximando-se dele, é também um processo de radiação. Vamos lá agora para a página 50. Página 50, fala-se o seguinte. Número 1. Cite e explique as 3 formas de propagação de calor. Então, primeira delas, condução. O calor passa de partícula para partícula, desde a extremidade quente até a extremidade fria. Ocorre através do contato. Lembre-se dessa palavra. Contato está relacionado com a condução. O próximo, convecção. Calor proveniente da chama é transferido pela circulação da água. Ocorre através da movimentação das partículas. Então, a palavra-chave da convecção é movimentação. Radiação. Calor se transfere pelo espaço sob a forma de radiação infravermelha, podendo ocorrer pelo vácuo. No número 2, dê um exemplo de cada forma de propagação de calor. Na condução eu coloquei para vocês. Encostar a mão na pessoa, a panela em contato com o fogo. Isso tudo é um processo de condução. Na convecção, nós podemos colocar a água fervendo, as massas de ar. Então, a partir de um processo de uma movimentação, as massas de ar se movimentam, chamando-se de convecção. A próxima, radiação, a luz solar nos aquecendo. Olha, falta 3 minutinhos para... 1 minutinho, né? Para o finalzinho da aula. Prestem atenção novamente. Sexta-feira, vocês deverão enviar a parte escrita. Dia 30 de setembro, as mulheres devem apresentar. Dia 7 de outubro, os homens devem apresentar sobre os elementos químicos. Deve falar sobre os 2 elementos químicos. Eu vou enviar agora para vocês, no finalzinho, quando terminar a live, daqui 1 minuto, lá no grupo, esse slide com as correções das atividades. Porque como nós fizemos rapidamente, talvez não deu tempo de vocês colocarem na apostila de vocês. Transfere isso. O dever de casa é justamente isso. Estudar para o VESA, que são as aulas que eu passei para vocês. Então, repetindo, matéria do VESA, aula 4, aula 18 e aula 19. Apenas 4 perguntas. Vocês têm de 10 a meio-dia e 20 para poder fazer. Meio-dia eu mando o link do trabalho. Vocês têm de meio-dia até 5 horas da tarde para enviar o trabalho. Passou de 5 horas, eu não vou aceitar mais o trabalho de laboratório. E ele tem um valor de 3,5. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês me chamam aí. E no mais, obrigado e até mais. Até semana que vem na apresentação de vocês. Das garotas. Aí com as câmeras ligadas, hein? Para fazer a apresentação. Até mais.